Olá, tudo bem? Sou Leonardo Gomes, sou psicólogo e hoje eu quero passar para você algumas técnicas que nós trabalhamos muitas vezes em consultório, mas que podem ser utilizadas mesmo fora das paredes do consultório, para você que tem passado por alguma crise de ansiedade ou que tem aí um diagnóstico já de transtorno de ansiedade. Eu quero primeiro colocar que a nossa orientação geral é que sempre nesses casos se procure um profissional que possa ou que consiga trabalhar esses casos. Geralmente esses profissionais são da área da saúde mental, são psicólogos, são psiquiatras que trabalham com essa demanda, certo? Mas nós temos algumas técnicas que podem ser utilizadas e que eu quero passar com vocês aqui, né, nesse dia, certo? Pensando então na crise de ansiedade, como ela acontece, se eu pudesse fazer um gráfico, eu colocaria então de repente um gráfico com a, a intensidade em relação ao tempo que ela ocorre, certo? Então, intensidade e tempo. E se pudéssemos pensar em como esses sintomas acontecem, no decorrer do tempo, eles vão aumentando a intensidade até atingir um pico, né, desses sintomas e eles começam a cair, certo? Pensando sobre isso, a gente já começa a identificar que toda crise de ansiedade, ela tem um pico, certo? Ela tem um início, mas ela também tem um fim, certo? E essas crises, elas geralmente, elas não são demoradas, tá? Uma crise de ansiedade, então para você que muitas vezes passou por isso e pensou que ia morrer nesse sentido, né? E pararia por ali e tudo acabaria ali, não. Ela, na verdade, tem um pico de ansiedade, tem esse pico de sintomas, de intensidade, e ele começa então a diminuir essa intensidade, tá bom? Então, pensando nisso, o que a gente tenta trabalhar e busca trabalhar, na verdade, é a redução dessa intensidade desses sintomas que muitas vezes são desagradáveis. E por não conhecer o que está acontecendo, às vezes a gente se sente perdido, né? E muito desconfortável quando isso está acontecendo, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto a se observar, e aí a primeira proposta que eu tenho para fazer a você, é você identificar em quais situações a crise tem acontecido, em que momentos, né, ou diante de que estímulos essa crise tem acontecido. A gente gosta muito de utilizar a palavra gatilho. Quais os gatilhos, né? O que tem acontecido, o que você tem percebido que antecede essa crise? Por exemplo, acontece sempre em algum ambiente, está acontecendo sempre diante de alguma pessoa, acontece sempre diante de alguma situação, ou quando você já imagina essa situação acontecendo, você já começa a sentir esses sintomas da crise de ansiedade. Então, primeiro é identificar em que situações, diante de que, ou diante de qual circunstância de alguma pessoa que está acontecendo. Por quê? Porque aí eu já começo a me preparar para isso, certo? Por exemplo, uma pessoa pode ter uma crise de ansiedade diante de uma situação de prova, onde ela está sendo avaliada. E aí, pensando num evento, por exemplo, um vestibular, essa pessoa pode ter dificuldades de, quando ele estiver acontecendo, estiver fazendo a prova, ficar prejudicado, né? Por conta dessa crise, por conta desses sintomas que vão atacar justamente na hora da execução da prova. Então, quando a gente consegue compreender diante de que situações está acontecendo, a gente consegue se preparar, não somente em relação a conhecimento, no caso da prova, mas também de uma forma, vamos dizer assim, psicológica. E aí a gente consegue compreender, trabalhar esse momento e essas situações tão desagradáveis. Então, primeiro ponto, identificar diante de que situações isso tem acontecido. Segundo ponto, é identificar quais sintomas eu estou sentindo. O que está acontecendo com o meu corpo? Começar a prestar atenção. Se você está passando por uma crise, comece a prestar atenção. O que está acontecendo? Né? Ou se você já passou, lembre-se do que aconteceu, certo? Identificar os sintomas. Algumas pessoas vão ter o coração acelerado, outras pessoas vão sentir ofegante, né? Uma respiração mais rápida, outras pessoas vão começar a suar, tem pessoas que vão ficar com a face mais pálida. E eu vou passar mais adiante uma técnica que é a técnica de respiração diafragmática e que ela ajuda justamente nesse sentido. Quando nós começamos a compreender o que está acontecendo conosco, a gente consegue trabalhar algumas técnicas específicas para a redução desses sintomas, certo?
Continuando então, você prestar atenção também em que emoção está vindo naquele momento. Por exemplo, o que você está sentindo? Você está sentindo uma tristeza? Você está sentindo raiva? Você está sentindo uma ansiedade? Então, comece a prestar atenção, né, no que emoção está vindo sobre mim no momento da crise. Então, não somente identificar, mas também anotar e descrever, tá, todos esses pontos que estou falando com vocês. Um outro ponto é começar a pensar sobre o nosso pensamento. Isso mesmo, no consultório a gente trabalha muito esse exercício de pensar sobre o que eu estou pensando. Às vezes a gente tem aquela sensação de um pensamento acelerado e que a gente não tem controle sobre aquilo que está acontecendo e a mente começa a descontrolar, vamos dizer assim, né? Mas comece a pensar e refletir sobre o que você tem pensado quando está acontecendo essa crise, certo? Você vai descobrir que algumas coisas são possíveis de correção. E aí a gente começa a trabalhar essas correções. E só o fato de você identificar e anotar, você já vai perceber que algumas coisas estão aí ao seu alcance de uma forma bem simples, tá bom? Outro ponto é você começar a focar em algum objeto que está próximo a você. Às vezes está diante de você. Então preste atenção nesse objeto e comece a descrevê-lo detalhadamente. O que nós vamos fazer com isso, com essa atividade? Nós vamos começar a tirar o foco, a atenção desse momento de crise para um outro lugar. A gente consegue direcionar o nosso pensamento, a nossa mente e, consequentemente, esses sintomas da crise eles começam a abaixar, a reduzir-se. Consequentemente, tá? Você vai prestar atenção nisso, você vai perceber que isso acontece, tá bom? Então, se você puder até, inclusive, exercitar isso, faça isso o quanto você puder, para que quando for necessário, você já saiba como fazer. Um outro ponto é você começar a controlar a sua respiração. Lembra que eu falei há um pouco tempo atrás sobre o controle da respiração, que é a respiração diafragmática. É você respirar de uma forma mais controlada. Às vezes a gente começa a ficar muito ofegante e com essa respiração mais acelerada, né, menos oxigênio no cérebro, outros sintomas começam a aparecer. Então, quando a gente consegue regular essa nossa respiração, a gente consegue também controlar outros sintomas e suprimir aí esses sintomas desagradáveis, certo? Trazendo para um lugar de uma sensação de um controle maior. Uma técnica que a gente tem é a técnica dos 4 segundos. Você puxa o ar durante 4 segundos, prende o ar durante 4 segundos e libera o ar durante 4 segundos. Seria mais ou menos assim, ó. Segurou, liberou. E faça isso seguidas vezes. Puxe o ar durante 4 segundos, segure o ar durante 4 segundos e libere o ar durante 4 segundos. E tente respirar pela barriga, certo? Encher a barriga, encher o diafragma. E liberar o ar, certo? Então, essa é uma outra técnica. Existem técnicas também de relaxamento. Você começa a perceber que em algumas partes do seu corpo está tensionado, certo? E quando você percebe essa tensão, você libera essa tensão. Um exercício de você fazer é você mesmo tensionar, por exemplo, uma parte do corpo, né? Tensionar o peito, tensionar os braços e liberar. Você vai ver que você tem domínio sobre isso, desde que você consiga identificar quais as partes do corpo estão tensionadas, certo? Você pode fazer esse exercício, inclusive, durante o dia, em qualquer momento do seu dia. Tá bom? Essas são algumas técnicas, existem outras, existem formas diferentes, inclusive, de fazer essas mesmas técnicas, mas eu creio que com essas você já consegue ter um controle melhor dessa situação de crise e consegue passar por ela de uma forma mais tranquila. E lembrando que o ideal é sempre procurar auxílio profissional, certo? Lembrando vocês, sou psicólogo, trabalho com atendimento presencial, atendimento clínico. Em minhas redes sociais você consegue o meu contato. Também faço atendimento online, psicoterapia online. Na dúvida, entre em contato comigo. Leonardo Gomes, psicólogo. Um abraço e até mais.